graça e paz. O assunto que nós começamos a ver hoje na escola dominical vai tratar sobre a certeza que o verdadeiro crente deva ter a respeito de sua salvação. Lá na primeira sessão da nossa confissão, no capítulo que nós começamos a estudar hoje, ele vai falar a respeito de uma falsa segurança que os hipócritas e os não regenerados não têm. E é interessante que lá a confissão, conforme já tínhamos estudado, se vai usar lá dois textos, um texto lá de Miqueias e um texto de Deuteronômio. Em ambos os textos nós temos algo bem interessante. O texto lá de Deuteronômio, nós temos uma conduta de alguém que, mesmo sendo advertido, mesmo sabendo das maldições da aliança, caso não obedecesse, essa pessoa, ela se auto-abençoa. Essa pessoa fala que aquilo que fora dito na lei não vai acontecer. E lá em Miqueias também, no texto que nós vimos também, já diz respeito a classes, a profetas, sacerdotes, que faziam as coisas de forma equivocada, mas também tinham o mesmo parecer, de que aquilo que eles faziam de forma equivocada não traria nada de castigo da parte de Deus para eles. Irmãos, o que nós vemos aqui são atitudes desmedidas e que hoje se pode perceber e se pode verificar no meio do povo de Deus. Já que no meio dos eleitos do povo de Deus há o joio, há o ímpio, nós vemos pessoas que continuam tendo atitudes descabidas, atitudes que são repreensíveis, atitudes que manifestam desprazer, um desrespeito à lei de Deus. Entretanto, tais pessoas, mesmo ouvindo as maldições da aliança, mesmo ouvindo a doutrina da visitação de Deus em ira paternal, mesmo assim elas fazem o vídeo de mercador. E a razão delas fazerem o vídeo de mercador, a razão delas não quererem nada com o Senhor e também do Senhor não as disciplinar é uma só, E de fato de verdade elas nunca nasceram de novo e são o joio no meio do povo de Deus. Entretanto, irmãos, a permanência de tais pessoas no meio do povo de Deus acaba gerando uma certa perturbação, uma certa confusão no meio de irmãos crentes. Irmãos que, por terem uma leitura inocente das coisas, acham que todo aquele que está dentro de uma igreja e que põe uma Bíblia debaixo do braço verdadeiramente é um crente. E tais irmãos, melhor dizendo, por serem ainda fracos na fé, acabam se perturbando e acabam não compreendendo que estas coisas são necessárias, que existam para manifestação de quem de fato é e de quem de fato não é. Uma coisa é certa: todo aquele que se diz eleito de Deus, ele vai ter uma relação de amor e guarda dos mandamentos. Todavia, com isso não quer dizer que ele sempre terá uma relação contínua na sua vida, porque isso caracterizaria que ele viveria sem pecar. E a própria Escritura diz que se dissermos isto, nós somos mentirosos. Então, irmãos, é necessário que haja essa compreensão. Entretanto, tais irmãos, mesmo amando a lei, quando pecam, eles experimentam o agir natural de Deus sobre suas vidas, que é o quê? A disciplina eclesiástica. E não para somente aí. Essa disciplina, ela conduz ao arrependimento. E esse arrependimento é manifesto de forma visível em frutos dignos de justiça. Bom, quando você vê alguém que se diz crente, que faz coisas erradas, e que além de não ser disciplinado pelo Senhor, não é conduzido ao arrependimento e não tem mudança de vida, por mais que essa pessoa, por alguma questão, queira continuar no meio do povo de Deus, até porque ele gosta de estar no meio do povo de Deus, porque a igreja, além de favorecer essa questão espiritual, a igreja favorece uma questão de comunhão, uma questão social. E tem muitos ímpios que acabam gostando disso, daquilo que a igreja oferece, da comunidade, de certas pessoas que acabam acolhendo essa pessoa no meio delas, de um padrão de amizade. Entretanto, eu volto a dizer, espiritualmente falando, são mortas.
E nós podemos dizer isso pela própria atitude que as pessoas têm em desrespeito à lei de Deus. Então, aquilo que nós vimos hoje no estudo da confissão, na escola dominical, a respeito da certeza da salvação, certeza essa que só quem pode ter são os eleitos, os regenerados. E eu achei bem interessante aquilo que a confissão ela menciona, né? Que aquele que de fato de verdade é regenerado, ele vive numa perspectiva de obediência, ou seja, ele tem prazer de fazer o que é correto diante de Deus e não o que é errado diante do Senhor. Então, irmãos, eu rogo a Deus que a gente venha a ter essa postura, a ter uma percepção, a ter um discernimento, certo? Que nem todo aquele que se diz irmão de fato e de verdade é irmão, nem todo aquele que está com a Bíblia debaixo do braço é de fato e de verdade crente, certo? E eu me lembro muito daquilo que Paulo vai falar lá em Romanos, né? Quando Paulo adverte os verdadeiros crentes a que tenham uma atitude referente a quem não é crente, não é? A quem não é crente, a quem está dentro da igreja, a quem vive escandalizando o evangelho. Paulo diz, notai. E a ideia de notar aqui, Paulo diz, olha, preste atenção, percebe quem é quem. Porque, irmão, o ímpio no meio do povo de Deus, ele causa problema. Além de escandalizar o evangelho, além de gerar problema de comunhão, além de prejudicar irmãos, certo? Ele faz tudo isso e ele acaba também iludindo, porque há certos ímpios que estão no meio do povo de Deus que, é como diz os Salmos, né? O seu linguajar é doce, sabe? Engana. E nós devemos ter cuidado com isso. Irmãos, é prudente obedecer o que a Escritura diz, é prudente aqueles que são filhos de Deus atentar nas obras, é prudente aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo viver de forma correta, é prudente que a gente saiba diferenciar quem é quem no meio dos eleitos de Deus, no meio do povo de Deus, tá? Então, a gente começou a estudar isso hoje, né? No estudo da confissão de fé, que fala sobre a certeza da salvação. No próximo domingo, pela graça de Deus, a gente deve dar continuidade e aprofundando um pouquinho mais as coisas, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus dê uma boa semana a todos, tá?